Olá, estudantes! Agora que vocês já aprenderam a configurar as cotas, que é o mais trabalhoso, a gente vai cotar. Eu peguei essa planta baixa aqui, que é aquela planta baixa que eu vim desenvolvendo, que eu desenvolvi para falar de projeto arquitetônico da planta baixa, né? É uma planta baixa do Minha Casa Minha Vida. Mas vamos lá. Então eu estou aqui na aba Annotate, eu já estou com a minha escala 1 para 100 aqui, que eu vou usar, que eu já configurei ela, né? E para eu começar a cotar, antes a gente vai ter que fazer um retângulo. Eu recomendo também fortemente que vocês criem um lei específico para cotas. Isso é muito importante, porque às vezes a gente precisa desligar as cotas em alguns momentos. Por exemplo, eu vou entregar uma primeira proposta para um cliente. Eu não quero que ele saiba exatamente qual que é as dimensões das paredes. É o estudo preliminar que eu estou entregando. Eu quero que ele tenha uma noção da dimensão do cômodo, que ele saiba o que cabe dentro de cada cômodo. Então eu vou fazer o layout. Mas aí eu desligo as cotas, para ele não saber exatamente. Isso é um artifício que eu usava quando eu tinha escritório, para, por exemplo, a primeira versão do projeto que eu entregava, eu não colocava cota. Para o cliente não pegar aquele primeiro esboço, aquela primeira ideia que eu tive e já começar a executar ela. E isso por dois motivos. Primeiro, ele pode pegar aquela primeira ideia sem ter gastado tempo pensando se era aquilo mesmo que ele queria. E normalmente, quando isso acontece, isso acaba gerando algumas modificações em obra e também isso acaba gerando custos, né, para o cliente. E um outro ponto é o cliente pegar o primeiro esboço que você fez e o pagamento de projeto arquitetônico normalmente ele é parcelado em cada entrega, né? Então você recebe uma parte nesse primeiro esboço e depois quando você entregou a versão final você recebe a outra parte. Então isso impedia que o cliente pegasse aquele primeiro esboço, executasse e nunca mais aparecesse no meu escritório e também não me pagasse, né? Então por isso eu vou fazer isso. Mas vamos lá. Mas é muito bom a gente criar um lei separado para isso. Aí a primeira coisa que eu vou fazer um desenho, linhas no perímetro da minha edificação. Como o perímetro da minha edificação aqui é um quadrado, eu vou usar a ferramenta de retângulo. Mas se a casa for mais recortada, vocês vão ter que usar polyline. E eu sempre vou dar um offset aqui de metade da escala. Então vou fazer um offset aqui de metade da escala. Ele coincidiu com aquela linha da calçada, né? Então vou fazer mais um aqui e vou fazer mais um. Esses dois primeiros aqui eu posso apagar. Vou deixar só esses outros dois. E agora eu vou começar a cotar. Então eu venho aqui em Dimension, vou clicar em Dimension, já estou com... e vou começar a clicar nos meus pontos aqui para eu fazer as cotas. Puxei daqui, eu vou puxar de outro ponto, peraí. Clicar aqui, grudou minha cota, cliquei. Eu clico sempre em dois pontos, que é o ponto que eu vou cotar, e depois eu coloco a cota em um lugar. Essa linha aqui eu fiz para as cotas ficarem alinhadas, ó. Então coloquei ela aqui, tá vendo? E eu fiz a primeira cota, eu não preciso voltar nessa ferramenta aqui, eu posso ir nessa, ó, que é o Continue. Aí ele continua cotando a partir daquela, que eu já fiz. Ó. Eu venho aqui e consigo fazer isso. Estão vendo? E aí, se eu aplicar contínuo de novo, ele vai continuar dessa aqui. Eu não quero que ele faça isso, porque eu quero colocar essa primeira cota aqui também. Então, venho aqui em dimensão, Dimension de novo, crio uma cota qualquer e deleto ela. Aí, quando eu deleto ela, o contínuo perde a referência. E aí eu posso dar uma nova referência para ele. Ó. Cliquei no contínuo, cliquei aqui e vou fazer essa cota pequenininha aqui. Então, tem tudo cotado, ó. Aí, normalmente, o que eu faço aqui? Ó? Essa perna que ficou aqui embaixo, que o ponto de referência que eu puxei era esse, eu jogo ela para cima para ficar tudo igual. E aí vocês podem só clicar. Ó. Eu só selecionei, cliquei no ponto que eu queria, que é o ponto de edição. Ó. Selecionei, cliquei no ponto de edição, levei para onde eu queria. Aí só de fazer isso eu já cortei uma lateral da casa. E eu continuo fazendo isso para as outras partes. Então vem em Dimension aqui, ó. Eu posso até fazer isso aqui já direto? Não posso porque ele vai pegar na... Não vai pegar na diagonal, não. Aí eu já coloco aqui.
E agora eu venho com contínuo e vou cotando, ó. Cotando o banheiro. Então é muito mais fácil da gente cotar usando o AutoCAD. Vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Seleciono, jogo para a lateral. Seleciono. Aqui meu ponto ficou errado, vou voltar com ele. Eu coloquei ele no ponto certo. Ponto. Seleciono, clico, jogo para a lateral. Seleciono, clico, jogo para a lateral. E aqui tem algumas cotas que se sobreporam aqui com alguns ícones, né? A gente vai ver como que a gente vai lidar com isso. Na verdade, esse aqui, ó, como é um símbolo de corte, eu vou usar a ferramenta Stretch, que vocês já aprenderam também, e joguei ele para fora. E talvez eu possa mudar aqui o lugar que ficou esse 110 banheiro. Então eu clico na cota, clico nesse ponto aqui como ponto de edição e posso levar ele para o lado, ó. Posso mudar ele de lugar, ó. Foi ele aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, só para eu colocar ele só pro lado. Desligar o F3 para ele não me incomodar. Joguei pro lado aqui, tirei ele de cima da linha. E aí eu vou ter que tirar esse aqui também, ó. Eu tirei e joguei ele um pouquinho pro lado aqui. Dá para eu ver que essa cota de 15 é daqui e que a de 110 é desse espaço. Então eu tirei, tinha uma linha passando em cima dele, eu acabei com esse problema. Se eu quiser fazer isso aqui também dentro de todos os 15, ó, que a própria linha de chamada da cota está passando em cima dele, só clica e joga para o lado. Então esse aqui também eu vou fazer isso, ó. Eu não quero o número cortado. Feito isso, beleza, todos os números estão para fora. E aí eu começo a usar um outro truque quando eu vou cotar, que é, eu vejo aqui, ó, por exemplo, esse cômodo aqui, esse quarto, ele tem uma cota dele aqui e uma cota dele aqui. Eu vou fazer um X nele. Ele já tem todas as dimensões cotadas. Então a cota dele está ok. Aqui fiz esse X. Esses dois cômodos estão cotados. Aqui o banheiro, ó, eu só tenho essa dimensão dele cotada. E aqui, infelizmente, eu vou ter que colocar uma cota interna. Então, e a norma de cotas, ela fala que a gente deve evitar cotas internas. Mas a gente não evitar não quer dizer que a gente não possa colocar. Aqui eu acho melhor colocar uma cota interna mostrando essa dimensão do que fazer uma muito longe. Se eu fizesse essa cota aqui por fora, ela vai ficar muito longe do objeto. Eu acho que a referência se perde um pouco. Mas isso é um jeito que eu faço. Tem professores que não gostam de fazer isso. E tem projetistas também que não gostam, né? Então coloquei a dimensão aqui, banheiro ok, faço um X nele. A cozinha, eu já... e reparei uma coisa aqui, ó. Que eu fiz, que eu esqueci de fazer, ó. Eu esqueci de cotar aquela parede, essa parede aqui. E aí eu vou usar de novo a cota contínua, né, para conseguir cotar ela. Então fiz uma cota qualquer aqui, deletei para o contínuo perder referência e dei uma nova referência para ele. A gente não cota portas e janelas, a dimensão que a gente coloca neles é de outra forma, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito, colocar essas informações aqui da cota para fora, para a linha não ficar cruzando ela. Beleza. Agora eu vou cotar essa lateral aqui, ó. Então eu vou vir aqui, deixa eu ligar o offset, clico nos dois pontos, jogo para baixo. Aí agora eu clico no contínuo e continuo clicando. Então cotei essa lateral também. Aí eu busco esses pontos de edição, coloco para baixo. Aqui eu tinha que ter selecionado os dois, vou selecionar de novo.
Selecionei, jogo para baixo. Selecionei, jogo para baixo. Aqui, ó, eu não peguei esse primeiro 15 aqui. Então eu vou criar uma cota aqui, deletar ela para o contínuo perder referência, clico no contínuo de novo, clico aqui, clico do lado. E agora eu vou tirar os números para fora, para ele não ficar cruzando com a linha de chamada. Beleza. E nessa cozinha aqui, ó, nessa cozinha eu tenho essa parede cotada, tenho essa parede cotada, tenho essa parede cotada. Eu posso continuar essa cota aqui também, caso eu queira. Ó. Eu acho que vai ser bom. Então vou fazer uma cota aqui, deletar, para o contínuo perder referência, e vou fazer um contínuo aqui. Ó. Peguei o ponto errado, ó. Viu que a cota não ficou com 17, porque eu estava sem um F3. Clico aqui, ó. Então 80, 15, posso tirar isso aqui para fora também, ó. Eu estou desligando o F3 na hora de tirar a cota para fora. Fiz isso, beleza. Então eu tenho essa dimensão cotada, tenho essa aqui também, mas de qualquer forma eu vou fazer uma outra cota que vai pegar essa dimensão aqui. A minha cozinha também já está cotada. Eu faço um X nela aqui só para marcar. Eu vou fazer mais uma cota desse lado aqui. Então venho em Dimension. Perfeito. Então eu tenho tudo cotado agora. Eu vou até fazer o X aqui. Cotados todos os lados da casa. Vou apagar esse retângulo que eu tinha feito para me orientar, né? Do perímetro de edificação. A casa inteira está cotada. Aqui eu tive o mesmo problema. Ó. Então vou usar um stretch para tirar essa marcação aqui do corte para fora. Tirei para fora. E agora eu vou fazer as cotas totais. Então vou pegar uma cota total aqui, desse ponto até esse ponto, jogo ela para cima. E vou fazer uma cota total em um dos lados também. Vou fazer desse lado aqui, ó. Cotei aqui, cotei aqui. Ele não pegou o ponto ali, ó. Pegou outro ponto de referência. Vou cotar aqui de novo. Da linha. Pronto. Aí eu já posso deletar isso. Posso deletar esses X que eu coloquei só para saber o que eu já tinha cotado. E a minha casa está toda cotada já com as cotas. Percebam que a gente não tem... As cotas, elas não estão... Todos os números estão fáceis de a gente visualizar. Esse aqui a gente pode colocar para o lado também. Ó. Esse aqui não está tão fácil. Aqui eu posso deixar. Aqui eu tiro também. Estou tirando em cima da linha. Para não ficar em cima daquela linha ali, eu jogo para o lado. E aí, para fazer isso, e ele não grudar na linha de baixo aqui, o F3 tem que estar desligado. E aí eu cotei a casa toda dessa forma e, digamos, o trabalho está pronto. E agora eu vou ensinar para vocês algumas outras coisas. Por exemplo, eu vou copiar essa planta aqui para mostrar algumas situações. Às vezes a gente está fazendo um projeto, eu vou mudar isso aqui 1 centímetro para cá. Ó. Vou dar um stretch, na verdade. Então, vou fazer um stretch aqui, ó. Eu mudei 1 para cá. E vou fazer uma cota nele. Então, vou pegar daqui para cá, ó.
Cotei. Quando eu cotei, eu mexi ele aqui propositalmente, né? Então tirei 1 centímetro dos 300 que tinha aqui. Quando eu cotei, marcou 299, porque eu fiz isso, né? Mas eu tô aqui simulando uma coisa que pode acontecer no projeto. Às vezes a gente tá fazendo projeto, vai trabalhando nele, vai trabalhando, e alguma coisa perdeu a dimensão, ficou 2 centímetros maior, menor. E isso é um erro que às vezes a gente já está tão avançado no projeto e tem esse erro que a gente nem sabe o que fazer. Mas tem um jeito da gente consertar isso na cota. Isso aqui, um centímetro na escala de 1/100 na hora que fazer impresso, na hora que for impresso, não vai fazer a menor diferença, ninguém vai perceber. Então nessas situações a gente pode fazer isso, a gente pode editar a cota. Ó. Se eu clicar 2 vezes nela rápido, ela abre para edição. Eu deleto o que está escrito aqui, eu posso escrever até meu nome se eu quiser. Ou eu coloco os 300, né, que é o mais lógico. Então eu editei a cota. Clico do lado e fica com a dimensão correta. Apesar que o espaço que ela está medindo aqui é de 299. Mas eu editei a cota e coloquei o valor que eu queria. Então a gente pode usar esse recurso em alguns casos. Tem professor que nem fala isso para aluno para evitar que ele disfarce erros, né? Mas em alguns casos, esses erros vão ser imperceptíveis depois do trabalho plotado. A gente consegue ver isso dentro do arquivo DWG, que se a gente usar a ferramenta de Dimension, você consegue ver o tamanho, né? Mas depois plotado, se esse erro ele for pequeno, se ele não for um erro grotesco, vocês conseguem editar a cota e fazer esse erro passar batido. Então ninguém vai conseguir perceber esse erro. Então aqui a gente usou 2 tipos de cota, né? A gente usou a cota Dimension linear, que é esse primeiro tipo aqui, ó, que é o que fica salvo aqui, é o Dimension linear, e a gente usou a contínua. É os 2 tipos que a gente mais utiliza, mas a gente tem outros tipos de cota aqui. Por exemplo, se eu tiver um objeto inclinado, uma parede inclinada, e for cotar ela, vou fazer uma aqui só para vocês visualizarem. Eu vou usar outro tipo de cota. O F3 está desligado aqui, liguei ele. Então eu tenho uma parede inclinada. Vou até fazer uma espessura de linha nela aqui usando offset. Tem uma parede inclinada. Meu cômodo é assim. Eu não vou conseguir. Se eu for com dimensão linear aqui, ó, e clicar nesses 2 pontos, olha o que ele vai fazer. Então eu não consigo cotar a dimensão dessa parede. Para eu conseguir cotar, eu vou ter que vir nessa aqui, ó, Aligned. Então eu clico e aí eu clico nos 2 pontos aqui e eu consigo cotar inclinado, ó, a inclinação da parede. Então eu uso da mesma forma, né? Eu clico em 2 pontos e puxo a linha. Aí eu vim para o contínuo de novo, vou vir aqui no Aligned. Cliquei aqui e eu consigo deixar a cota inclinada. A gente consegue cotar ângulos também, por exemplo, esse aqui, ó, angular. Eu clico em 2 linhas e ela cota ângulo para mim. E é muito fácil de usar, é só clicar em 2 e cotar. Vou lá de novo, ó. Aqui, clico nos 2 e consigo medir os ângulos. E aí a gente tem outras ferramentas para cotar arco, para cotar raio, diâmetro, e elas funcionam da mesma forma. São ferramentas que às vezes a gente usa pouco em desenho arquitetônico, né? Mas é do mesmo jeito. Vou cotar um diâmetro aqui só para vocês verem. Vou fazer um círculo. Vem aqui, eu vou cotar raio primeiro. Eu vim em raio, ó, ele já marca o raio fica do lado de fora. Vou vir aqui marcar o diâmetro dele. Cliquei no círculo, ele já me dá o diâmetro. Então são ferramentas muito fáceis de usar. E se a gente quiser ver, é só clicar nessa setinha aqui e escolher qual que a gente vai cotar. Mas no projeto arquitetônico, na maioria dos casos, a gente usa essas 3 ferramentas. O Aligned, o linear, que é esse aqui, e o contínuo, que é muito útil e agiliza muito a gente fazer as cotas. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. E a tarefa dessa semana vai ser
vocês pegarem a planta baixa do projeto de vocês e cotarem ela e me entregarem o arquivo DWG. Um abraço a todos e bons estudos.